Ó, agora é o tópico de API Gateway do zero. Vai construir a API Gateway do zero. Então, a primeira pergunta para o nosso solícito, Matheus, a Vossa Excelência, brincadeira, que a galera está com essa mania de CPI, né, de governo, e a gente acaba ouvindo algumas partes da Excelência, Vossa Excelência, mas a brincadeira à parte, a gente vai entrar aqui na pergunta que é como chegou, né, nessa necessidade, né, desse requisito de construir o API Gateway do zero, por que disso, com tantas soluções de mercado, esse é o primeiro ponto. Né? Essa é a primeira pergunta. Cara, depois eu empaco lá outra para não. Cara, a gente escuta isso assim, toda vez que nós vamos apresentar. Cara, por que vocês criaram isso aí? Por que vocês fizeram isso, na verdade? E tem história por trás. Não vale falar porque quis, né, velho? Isso é Inter pode. Não. Tô zoando. E assim, tem história por trás, cara. Por quê? Né? Vou voltar lá em 2017, 2016, 2017, quando o banco... Não, na verdade, 2015, 2016, né? Que o banco começou a mudar o modelo de negócio dele para uma escala, né? Para escalar, na verdade. E aí, cara, a gente aprendeu muito. Então, nós tínhamos um sistema monolítico lá que atendia tudo. Ele fazia a parte de jobs, então se você tinha seu agendamento, ele fazia o internet banking, as APIs SOAP, fazia tudo. E onde que eu quero chegar? Né? Fala aí, eu tô curioso. Nós passamos por um processo de transformação digital, como toda empresa que já é mais antiga e precisa se renovar. A gente passou por esse processo de transformação. E um ponto desse processo foi como expor essas APIs. E é interessante, cara, eu gosto muito de falar isso assim, a gente conseguiu aprender muito com esse fornecedor nosso, porque antes a gente não sabia o que a gente queria. A gente não tinha expertise suficiente para falar assim, cara, essa técnica de autenticação é ruim, essa é boa, modelar a API desse jeito é ruim. Então, o fornecedor que a gente usa, ele com todas as dificuldades dele, ele ainda conseguiu nos ensinar o que a gente não queria e o que a gente queria. Ponto. E aí, cara, ali em 2018 e 2019, onde a gente estava escalando muito e passando por esse processo, a gente estava ali mais ou menos, acho que uns 3 milhões de clientes, 4 milhões de clientes. Escalou demais. Então, só que a nossa infraestrutura ainda não era... 2018. Ah, tá. Só que a nossa infraestrutura, ela ainda estava começando a ganhar força. Então, a gente passava por muito problema, cara. Muito problema. E não tem nem problema eu falar isso aqui. Claro. Porque toda empresa passa por isso. Faz parte do amadurecimento. Não tem jeito. Teve um dia, cara, que nós ficamos fora, eu acho que por 3 horas. Caraca. Porque o gateway caiu e não subiu mais. 3 horas? 3 horas, cara. Nossa, é muita e coisa. tudo que a gente fazia, a aplicação não foi feita para o volume que a gente já estava naquele momento. Entendi. E aí, nós começamos a levantar um estudo e falar assim, cara, tem que tirar isso aqui daqui. Não tem jeito, não tem jeito, não vai sustentar. E aí começamos a olhar Kong, API-D, HProxy, Nginx e, cara, outras ferramentas. Kong. Tô só ajudando. E aí, tem muitas soluções hoje no mercado. Um ponto que a gente falou assim, cara, foi ali que a gente aprendeu. O gateway é a chave para o nosso crescimento. Porque não adianta a gente colocar uma infraestrutura de back-end perfeita se a porta de entrada não dá conta. Então, Entendi. Assim, cara, é a mesma coisa de você construir um palácio com uma portinha desse tamanhozinho que você vai custar entrar dentro dela. Então, dali, cara, a gente teve Ali que saiu o insight. Saiu o insight de falar a primeira pergunta ali. O insight foi ali. De falar assim, isso aqui é a chave do nosso crescimento. Entendi. Assim, né? Da infraestrutura para a gente gerir melhor. Poder escalar a nossa base de clientes com um crescimento orgânico. Falar assim, cara, hoje a gente passa de 20 para 30 milhões de clientes, a gente não tem que mudar nada. Não sofre, né? Nós somos elásticos. Então, a infraestrutura ela é elástica no ponto de conseguir a infraestrutura combinado com a aplicação, ela é elástica o suficiente para o crescimento orgânico não nos afetar. Entendi, cara. Então, o porquê de criar o Gateway? Por favor. Nós falamos assim, cara, se a gente for usar um Kong, a gente vai precisar de um time para manter o Kong.
Sim, ou a gente vai precisar de uma consultoria para manter o Kong. sim. Se a gente for usar o API-D, se a gente for usar o HProxy, Mesma alguém coisa. vai ter que manter. Vai ter Não que dá para manter. simplesmente instalar lá e deixa a vida cuidar. Não vai funcionar assim. E, aí, E foi o isso ponto de virada, foi a falar assim, chave. E aí começamos a avaliar funcionalidades desses gateways e o que eles ofereciam. Gateways de prateleira, eles não sabem o contexto que eles trabalham. Pode falar dessa forma, prateleira? né? Prateleira, porque é uma solução de mercado. Gateway de prateleira... Então. Olha, galera, não é pegando mal, é Não, de é prateleira. uma solução, é mercado. Até alguma ferramenta open source, Claro. tipo a parte community do Kong. Sim. Você tem ali o Eu tô só Nginx. brincando com a situação. Eles são feitos para atender uma gama de ecossistema muito grande. Então, eles têm muitas funcionalidades. Isso, não estou falando que o Nginx, cara, o poder do Nginx é bizarro. É tipo assim, cara... É uma coisa absurda. É absurdo. O negócio é... O Kong roda em cima do Nginx. Quem fez foi um russo, hein? Foi um russo? É. Um cabuloso. Em C++, na verdade, né? Na verdade, em C. Ele é em C, né? Mas o russo é cabuloso mesmo. O Envoy é escrito em C. Então, assim, por que a gente não usou o Envoy, por exemplo, como API? Envoy foi C++, ali já está no C++. Foi C++. Já está na camada mais abstrata. Que a List escreveu. Então, por que a gente não usou o Envoy também? Porque, cara, alguém ia ter que manter aquilo ali. Entendi. O ecossistema, você tem um ecossistema que atualizar é um pouco mais complexo. Você não entende muito bem, assim, o que está rodando nos internos. Então, falando assim, cara, nós precisamos de uma coisa simples. A gente não precisa de um gateway que faça chover dentro dele. A gente precisa de uma coisa simples. Hã? Chover foi porque eu tô lembrando, na hora que faz chover. Faz de tudo, cara. E frita ovo, e faz o que você quiser. Entendi. A gente não precisa disso. A gente tem que modelar uma coisa, uma ferramenta simples para atender as necessidades do Inter. Uhum. E a gente já sabia o que a gente queria. Então falamos, vamos construir. E até nesse momento dessa virada, eu era javeiro. Você ainda estava com o coração? Eu tava com o coração. Todo apaixonado. Tava com o coração de Java. E aí foi um ponto de virada para minha carreira, na verdade. Nossa! Agora para tudo, pausa. Foi aí que foi um ponto de virada, porque eu aprendi a não... A enxergar a linguagem de programação como uma ferramenta. Ou como uma solução que poderia ser melhor ali ou melhor Isso. Então, assim, cara, aquilo que eu falei lá no começo. Não existe linguagem de programação ruim. Existe aplicabilidade para cada tipo de linguagem de programação. Mas a aplicabilidade, talvez ela não seria ruim? Não, então, existe assim, talvez não é que não é ruim. Existe contexto. Então, às vezes, o que uma linguagem ela oferece, por exemplo, um barramento de serviço, ela não vai oferecer para uma parte de edge, por exemplo. Eu só estou reforçando a barra, mas eu entendi. Eu só estou brincando. Mas eu só queria fazer uma pergunta, aproveitando, só para aproveitar o entendimento. Você tinha um amor e o amor acabou? Não. Você tinha uma paixão ou um amor com Java? Cara, Java... Era amor, né? Já tinha era, cara. Tempo, Java pagou minhas contas muito até tempo, então era amor. Cara. Aí, de repente... E ainda continua pagando, né? Claro, verdade, sem dúvida. Sem o Java, o banco não existe, por exemplo. Aí você teve um virar de chave e falou, caramba, agora eu tenho que ter outros amores, porque um só não dá. E aí, cara... Aí você abriu o coração para mais amores. Então, aí, cara, o que aconteceu? Fala aí. Nesse momento, a gente tomou a decisão de construir o Gateway. Então, vamos começar a estudar a tecnologia para a gente construir. Uhum. Aí, falou assim, vamos fazer em Java. Alguém falou, vamos fazer em Java. Falou, não, Java não dá. Olha o problema que a gente está tendo por um Gateway escrito em Java, não vai escalar. Tem que reforçar isso, hein, Matheusão? Era Java, hein, o Gateway. Ele tá lá ainda, é Java ainda. E aí, cara, ele veio... Tinha um cara que trabalhou com a gente que já mexia com Go. Ele falou assim, cara, talvez Go vá aplicar bem aqui. Não tinha Rust na época também para... O Rust eu acho que já tinha, mas estava ali engatinhando também. Não era tão popular assim. Na época, né? Isso. Sim. E aí, falei, então tá. Go aqui vai aplicar, porque a gente já tinha visto já tinha visto outras ferramentas escritas em Go que atendiam também mais ou menos o mesmo ecossistema. Uhum. Então tá, vamos fazer em Go. Vamos fazer um teste primeiro. Vamos fazer. E aí, nunca tinha mexido com Go na minha vida. E falei, aí, tá. Foi o primeiro desafio, Foi o primeiro desafio, cara. E assim, aprendi a linguagem desenvolvendo o produto. Que legal, né, cara?
Que legal, né? Não tem nem... Fica até, tipo, cara, é a melhor forma de aprender, né? E foi aquilo, e eu vou pegar um gancho com o que eu falei lá no começo, cara, assim, eu funciono muito, eu aprendo fazendo. Entendeu? 99% então eu peguei, cara, comprei um cursinho básico de Go na Udemy, R$19. Cara, assim, fiz o curso lá, falei, beleza, agora eu vou começar... Mas por que dessa facilidade toda, Matheusão? Base de programação forte. E foi o que a gente falou lá no início. A lógica de programação, ela estudo, né? Ela é forte. A linguagem, ela é simplesmente um paradigma e uma sintaxe que você vai aprender para aplicar tal coisa. A linguagem, ela é consequência, né? A linguagem é consequência. Vira consequência de todo esse contexto que a gente está falando. Então, tudo fica mais flexível, mais fácil. Isso. Quer dizer que mais facilita bastante. E aí, cara, pessoas que passam por esse processo de migração, principalmente quem migra de Java para Go, tenta trazer os padrões de Java para dentro do Go. Claro, normal. E aí começa tem que ter a treta. A gente até brinca ali no banco, que é o raio javarizador. Assim, qual que é o nome? O raio javarizador. A galera tenta aplicar coisa de Java dentro do Go, mas que assim, é natural, é da natureza humana, de programação. É o hábito. Só que a linguagem, ela começa a te forçar a você pensar de outras maneiras. Claro. E aí, cara, mas Go, né, Matheus? Que quebrou todos os paradigmas de orientação a objeto. Pegou um pouquinho de cada coisa. Paradigmas de geral, não só paradigma da linguagem, mas como conceitos também de arquitetura e etc. E aí, esse foi o ponto de virada, assim, cara. Sim, que onde eu aprendi a ser um pouco mais agnóstico à linguagem, focar mais ali na solução e aplicar a linguagem como parte da solução. Aí você colocou um pezinho lá na arquitetura e no engenheiro de software. Isso. Mas aí, como engenheiro de software e como arquiteto, sênior, posso falar isso? Matheus, arquiteto, continua apaixonando pelas linguagens ainda? Sim, cara. Go hoje, assim, hoje tipo, o amor continua, não foi só razão, não. 80% do meu tempo hoje é Go e 20% Java. Então eu mexo com Java para outros propósitos. Entendi. Mas assim, cara, por exemplo, já mexi com DevOps, por exemplo, já mexi em esteira que era em Python, já mexi um pouquinho com .NET. Eu tô brincando, assim, eu tô só aí porque talvez o cara percebe da filosofia a razão ou a emoção. E aí, realmente, se você tá muito aflorado, apaixonado, você vai pelo coração. Sim, e aí você vai usar em tudo. O que acontece. Não é o seu caso. Você chegou num nível de maturidade tamanha que você é apaixonado pelo Go, é apaixonado pelo Java e pode apaixonar. E é um cara aberto a paixões. Nada contra a ilustre Marcela, é só linguagem de programação, por ela favor. Gosta, ela mexe com React, ela ama. Caraca! Ela é front, ela é do time do front. Que bom que vocês estão no mesmo contexto, hein? Assim, no mesmo a gente troca muita ideia, cara. Troca ideia e não tem aquelas coisas de não entendimento do horário, por exemplo, que você está concentrado ali 2 horas da manhã tentando fazer. Mas, enfim, continua, por favor, Matheusão, por favor. E aí, cara, veio esse ponto, começamos a construir e quando eu olho lá para primeira versão do código do Gateway, eu falo assim, cara, o que eu tava fazendo isso aqui? Em Go. Então, por favor. Ficou muito ruim, velho. Ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. Isso é verdade. E aí passamos por uma V2, onde que é a versão que tá hoje, que temos alguns problemas ainda, mas pense bem, na época o Gateway foi construído para resolver um problema. A gente tinha um problema e a gente tinha um timing, a gente tinha um timing para fazer. Só que ele resolveu o problema, mesmo com código ruim, ele resolveu. Ele resolveu o problema. Na V2 a gente melhorou um pouco e ainda deixou ele um pouco mais agnóstico ao protocolo, mas nós temos um débito técnico nele hoje que ele está muito acoplado a REST. Entendi. Entendeu? Então... Como desacoplar isso? Isso. Essa é a V3, que agora nós não temos um problema para resolver. Entendi. Nós temos agora um roadmap para fazer ele oferecer, por exemplo, cara, eu quero... Por exemplo, o WebSocket é uma demanda que o pessoal... Que o pessoal demanda muita gente lá, então, assim, já... Eu até vou falar aqui pra galera... vai sair. E a galera cobra, Matheus? Cobra, cara, cobra. Que isso, cobra, cara? Principalmente o WebSocket, cara. Como é que tem uma meia dúzia lá que fica doido com o WebSocket. Eu tive o prazer de ir no Inter, né? E fui bem recepcionado. Vou agradecer. O Matheus estava... tem um espaço no Inter fenomenal lá em cima, tem uma visão
Parece que você está em outro mundo, né? Parece que é coisa de primeiro mundo. Nem parece que enfim, BH é primeiro mundo, pô. Mas como é que é as conversas ali? Porque, como é que é a cobrança? É quando você só para tomar o cafezinho ou tomar aquele leite... de todo lugar, não, mas ali é um chocolate alpino, né? Ali tem o chocolate... O Intercafé. O Intercafé. Como é que... Explica pra gente. Cara, depois a gente volta lá. Geralmente, as coisas, elas têm uma base já fundamentada. Então, por exemplo, cara, o REST é o padrão que a gente tem para todas as APIs. Sei. E aí, por exemplo, aí começa a surgir casos de uso. O cara fala assim, o time fala, eu quero usar o WebSocket. Entendi. Tem uma necessidade de WebSocket. Tem uma necessidade. Então, agora a gente está trabalhando para reformular isso. Né? Porque hoje nós estamos um pouco acoplados. Por exemplo, o WebSocket a gente consegue oferecer. Mas se você fala assim, cara, vamos oferecer gRPC agora? Entendi. Não dá. Não dá. Entendi. Do jeito que está hoje, não dá. Então, o nosso roadmap, a V3, ela vem para resolver isso. Vir com um conceito mais de clean code, de clean architecture, na verdade, né? Separar bem as responsabilidades, desacoplar do protocolo. Então, nós estamos começando isso agora. É o adapter da vida. As partes de enxergar o protocolo como uma camada de adaptação. Sim. Que é o que... Você tocou no ponto só para poder dar uma melhorada, dar uma pimentada. O protocolo, ele é uma camada de adaptação. Entendi. Para o que aquilo vai ser executado. E vai ter coisas que você vai suportar em protocolo X que você não vai suportar no protocolo Y. Tem coisa que você, por exemplo, emprega em gRPC que não dá para aplicar em REST. Tem coisa que aplica em REST que você não vai fazer com WebSocket, por exemplo. Porque a definição do protocolo, ela manda muito naquilo que você está fazendo. Mas o gateway ele tem que ser agnóstico para oferecer todos os tipos de protocolo. Não que ele vai oferecer todas as funcionalidades em todos os protocolos, mas ele vai ser agnóstico. Entendi. Então, e a V3 dele, né, como agora a gente resolveu o problema, na verdade, e a gente não tem um timing para falar assim, cara, eu preciso resolver isso aqui para ontem, senão vai cair tudo. A gente não tem isso mais. A gente vai tá organizando as tarefas, tá organizando o modelo de pacote, a gente tá testando. Cara, isso aqui não vai ficar bom e sempre visão de longo prazo. Uhum. Entendeu? Então, nós estamos passando por esse momento agora. De fazer o produto, de fato, também, ele virar a chave também na parte de maturidade em quesitos de arquitetura de software. Entendi. E aí, quem sabe o banco não abra o código dele, por exemplo. Que aí foi a pergunta lá atrás. Lá o nosso coleguinha está aqui, eu não esqueci dele, mas sim. Entendeu? Que é uma pergunta até estratégica, né? Sim. Não deixa de ser, E nós somos uma empresa de tecnologia. A gente se posiciona quem fez a pergunta foi o Marcelo Bezerra, só para a gente relembrar. Existe a intenção, sim, mas para a gente abrir, a gente tem que abrir com um negócio, cara, que brilha os olhos. Claro. Fala assim, cara, você sabe aqui, que na hora que você abrir o código também é uma enxurrada de coisa. Sim. A demanda aumenta. Sim. Tende-se sempre a melhorar, porque você descobre muita A comunidade, coisa, ela vai fazer melhorar. Exatamente. Tem coisas que a gente tá no nosso contexto ali que às vezes é uma bolha pra gente, que chega do lado de fora e fala assim, cara, vocês podem fazer isso aqui desse jeito. Que vai, tipo assim, igual você falou, a ideia lá de milhões que vai... Especialistas. Que vai fazer o nosso gateway consumir 50% menos de CPU. Claro. Entendeu? Aí vem uma pergunta que eu não tenho como não fazer. Como é que é isso lá no Inter com vocês, né? Quem define isso? Em que o sentido? Arquiteto de solução, quem que define se vai ser community? Não, né? isso aí já vai mais da parte... A gente entrega a solução, inclusive nós registramos o software dele, ele é um software registrado. Temos não chega a ser uma patente que nós não não tem como, mas também porque nada. Ele muda tudo, né? Isso. Ele muda. Ele então, tem um registro de software dele. Entendi. No tem um INPE. registro lá no INPE, né? E NPI. INPI. Lá que você registra o software e faz também as marcas, etc. Então, ele é registrado. A parte de abrir são várias áreas, porque a gente tem, por exemplo, a parte de compliance, em parte de governança, entendeu? Então, assim, não é tão simples. Não assim, é. Vamos abrir. Por isso que eu estou perguntando como é que seria essa questão legal, só para a galera entender, o pessoal entender que não é tão fácil uma empresa igual o Inter desenvolvendo um software igual uma API Gateway, que é o braço, praticamente o coração de toda a comunicação entre serviços, e de repente falar, joga aí na internet. Não tem jeito. Então, explica um pouquinho, só para Então é isso, assim, a gente tem várias áreas que
fazem esse papel, cara, Entendi. de governança, de licenciamento. De licenciamento, governança. Entendeu? Então, tem que passar por tudo isso. Só que, antes de tudo, ele tem que ser o estado da arte de um projeto de software. Entendi. E é Então, isso que a gente está buscando agora. É a preocupação. Você está dando um passo para trás para ter algo que brilhe mais os olhos e a galera tenha algo um pouco mais robusto Exatamente. e que consiga usufruir desse API Gateway. É isso que você está falando? Exatamente. E feito em Go. Feito em Go. 100%. Tá 100% em Go. Caraca, velho. Hoje, quando a gente fala do Intergateway, cara, a gente não fala só de um software mais. A gente fala de um ecossistema como um todo. Tudo isso aqui que eu falei é o ecossistema do Intergateway. O software é um pedaço, vamos falar assim, ele é 50%. E internamente vocês já deram o nome para ele de Intergateway? Uhum. Ficou legal. Eu tô vendo você falar dele, o nome. Intergateway. Tem uma logozinha. Cara, ficou doido, cara. Até para soltar da comunidade ficou legal, né? Já tem um nome já. O nome já encaixou. Intergateway, né? Aí a galera vai colocar um Gzinho na frente e falar G Intergateway. Já coloca G. Aí pronto. Eu entendi. Entendeu? Então, cara, é isso, assim. Isso motivou a gente. É por isso que nós construímos. É isso que a gente quer. Cara, a gente quer simplicidade. Uma pergunta que eu fiz foi todo esse contexto. Todos os temas que a gente todos tinha os falado. Temas que tinha falado Entendeu? Entendi, cara. E aprendemos também, por exemplo, cara, com o desenvolvimento dele. Uma dica de ouro aqui para quem vai começar a mexer com API Gateway, se vai fazer, se vai comprar, se vai usar um open source. Não coloquem regras de negócio de aplicações em API Gateway. Isso pode ser bem comum, hein? É comum e isso, assim, é uma péssima prática. É uma péssima prática. Você vai sofrer lá na frente, né? Até o momento que você precisar manter e falar assim, quem está fazendo isso aqui? No dia que tirar também o API Gateway, como você não tem o seu próprio, você pode estar... Você vai estar à mercê de regras implementadas. Então, vai poder tirar, não faça isso. Deixe o Gateway com as funções dele. Somente dele. Pode repetir, Matheusão, quais são as boas práticas do API Gateway e quais seriam essas funções principais? Cara, pode repetir, já falou disso demais. A modelagem de APIs, então, é uma... Assim, cara, você ter uma API bem modelada, com recursos bem definidos. E o que vai para o API Gateway? Fica. Porque é bem casado. Isso. A autenticação fica lá. Porque o Gateway você modela a API nele também. Você consegue fazer. A modelagem lá dentro, se quiser. A gente não trabalha com Swagger. É um desejo nosso fazer a especificação de OpenAPI, a especificação de OpenAPI transformar ela na configuração dele. Entendi. E outra pergunta que eu tô curioso, e o low-code para poder gerar em cima da especificação, alguns códigos já pré-prontos para facilitar? Então, a gente tem uns binários já, cara, que são os modelos. Já faz os boilerplates lá. Já, que ingere o Swagger, gera as controles. Você falou O Swagger já oferece algumas coisas. Já gera. Para Go existe algumas limitações, tá? Mas eu estava falando da sua mesmo para gerar do seu ecossistema, né? De gerar a sua própria instrumentação, gerar os arquivos. Então, o Gateway usa a arquitetura de software que a gente tem para microserviço Go. Entendi. Ele usa do que nós modelamos para arquitetura de software de microserviço, ele pega pequenas partes. Fala assim, cara, por exemplo, cadeia de roteamento. A gente usa o GIN lá como router, por exemplo. Só que o Gateway ele é agnóstico ao GIN. A nossa abstração de arquitetura de software ela não deixa que o Gateway se comunique com o GIN diretamente. Por quê? Se amanhã surgir um router melhor ou mais otimizado, eu consigo trocar no Gateway sem quebrar todos os contratos. Então, cara, assim, a parte de low-code dele, ele é um motor. Ele tem um cerne que a gente... O core dele é um core estável, que raramente a gente mexe, e a gente mexe nos periféricos em volta dele, que são as features, né? Porque a cadeia de roteamento é o core. E o que está nos middlewares aqui, que faz a cadeia de roteamento, ela fica em volta desse core. Entendi. Então de certa forma, o que a gente está falando de API é uma arquitetura hexagonal, né? Hexagonal. A gente vai expandindo para fora. Para fora. E vai desacoplando o máximo de coisa que você puder. Que é o que nós vamos fazer para V3. Para V3. Ou seja, a 1 e a 2 é uma experimentação sendo observada, muito observabilidade em cima dela ali para entender. A V2 a gente nem considera como observação mais. Né? A gente já resolveu alguns problemas da V1 e ela é nosso estado da produção. Para criar algo um pouco ainda melhor disso que você está falando. Agora de fato nós vamos reestruturar o Gateway. Reestruturar o software dele como um todo para ele ser um estado da arte para a gente. Estado da arte. E
talvez, uma possibilidade de deixar Ele aberto. alguma parte dele aberto, ou ele todo aberto, né? Isso aí, Seria cara. fenomenal, hein, cara? Vai Seria ser fenomenal, muito bom, hein? cara, pra todo mundo. No caso, as ferramentas de API Gateway, fazendo governança, que vira aquele... Onde é que está publicando lá, no caso? Agora é uma outra dúvida aqui. Onde vocês estão publicando o Swagger para o próprio time developer conseguir acompanhar Então, no portal ali? nós estamos com uma iniciativa agora usando o Backstage. Ah, É uma ferramenta open source construída pelo Spotify para parte de portal developer. entendi. É. Então, o nosso barramento de serviço já está se integrando com a parte de portal developer. Porque quando você tem sistema distribuído, a chance de ter serviços duplicados ela é muito grande. Porque, às vezes, o meu time faz um serviço, seu time faz outro, que faz a mesma coisa. Entendi. O meu serviço, o seu, ele tem a mesma funcionalidade, vamos dizer assim. Entendi. Que aí Então, você consegue otimizar, né? Isso. Agora, com o Backstage, isso vai possibilitar que a gente centralize o catálogo de serviços de forma que um desenvolvedor vai falar assim, eu quero fazer um serviço de consulta CEP, por exemplo. Deixa eu ver lá no portal developer se alguém já não fez. Já fez. Entendeu? É muito comum quando você toma uma escala muito grande. O seu exemplo foi fenomenal. Eu fiz uma consulta CEP, tá lá no GitHub. mas então tem uma solução, né? Tem uma forma de organizar já. Mas o Gateway, ele não opina nisso. Não opina. Isso. Entendi. O Gateway é mais a parte de roteamento. É porque tem soluções no mercado. Eu perguntei justamente para entendimento mesmo, porque no mercado você tem ferramentas que já tratam isso. Essa parte de governança, de organização da API, da parte de chama de Dev Portal, né? De Dev Portal para colocar as APIs, para poder fazer toda a gestão e etc. Eu estava perguntando se estava caminhando para isso em algum momento, mas não. Pelo que você está falando, a V3 é um motor ainda que está indo para o caminho mais otimizado possível da ferramenta. Isso, o mas foco aí... é o motor mesmo. Então, sim e não. Por quê? Igual eu te falei, o Intergate ele é um ecossistema. Nós estamos construindo agora também um data plane para ele, que eu quero ver configurações do Gate em tempo real. É o Envoy, né? Então, a mesma ideia. É a mesma ideia do Envoy, exatamente. Então, o Gateway em si nem fica... Ele só vai expor endpoints de administração. Entendi. Mas ele não fica sabendo o que está aqui. Sim. O que isso aqui está acontecendo. Porque o ecossistema dele como um todo, a solução como um todo, ela vai fazer a parte de API Manager. Entendeu? Entendi. Então, você está falando o seguinte, cara... Ele é agnóstico. Ele é agnóstico. Ele vai ser agnóstico, vai ter um core. Você pode criar uma ferramenta e fazer toda a gestão dele. Exatamente. Tipo o Conga do Kong. Eu não conheço. Né? É uma ferramenta visual para você visualizar e configurar ele. Então, é como se tivesse é um data plane, né? É um data plane, você não precisa fazer lá nele. Você Isso. fez um serviço separado. Exatamente. Você quer o visual, eu tenho as APIs todas abertas para você consumir o que você quiser. Está aqui. É isso que você está falando. Isso. Eu só estou colocando para o pessoal. Né, o Istio faz muito isso também, né? A parte de data plane. Exatamente. Cara, que fantástico, Matheus. Aqui tem, do nosso roteiro, a gente matou muita coisa. Com uma pergunta, a gente passou toda a parte de Gateway do zero, mas tem algum ponto que não ficou? Tipo, cara, eu fiz todas as perguntas que eu tinha curiosidade, você respondeu todas, cara. Acho que não, velho. Assim, não, será? Eu tô vendo aqui na lista. Assim, eu falei muito aqui. Falou muito não, de forma alguma. Tu falou muito não. A gente, na verdade, Matheus, é praticamente uma aula. Se a galera pegar isso lá do início ao fim e perceber bem, é uma visão macro de um ambiente extraordinariamente usual, né? Que a gente... E tem muitas das realidades, o cara só vai aprender na prática. Sim. E aqui a gente já está falando a solução, né? Porque a gente já sofreu com aquilo, você já sofreu com aquilo.